Bem-vindos e bem-vindas ao NICE Webcast, uma das iniciativas da NICE Mulheres Empreendedoras. A missão da NICE Mulheres Empreendedoras nasce do forte sentimento de construir uma comunidade de líderes únicas e confiantes, facilitando condições eficazes que permitam que mais mulheres persigam projetos empreendedores, criando emprego e riqueza para uma sociedade mais equitativa. A nossa convidada de hoje é licenciada em Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e é na indústria criativa que inicia a sua carreira profissional, trabalhando e complementando os estudos na sua passagem por Itália e Barcelona. De regresso a Portugal, ingressa numa agência de design e publicidade, período após o qual decide abraçar o negócio familiar, começando pela área de marketing da Delta Cafés. O gosto pelo vinho e pelo design de comunicação foram ingredientes essenciais para o seu envolvimento na construção e desenvolvimento da marca Adega Maior, até aos dias de hoje, sendo atualmente diretora-geral deste projeto. A nível do Grupo Nabeiro, acumula ainda os pelouros da comunicação interna e a direção da revista corporativa. Através do vinho faz blends com as suas áreas de eleição, a fotografia e as viagens. Nelas cabem vários mundos, e sobretudo as pessoas que se cruzaram no seu caminho desde 1980, ano em que nasceu, e que contribuíram para o que é hoje. Alguém que gosta de desafios e que quer mudar o mundo para melhor através das pessoas. Temos hoje o imenso privilégio de receber como convidada no NICE Webcast Rita Nabeiro. Muito obrigada, Rita, por ter aceitado este convite. Olá Vera, muito obrigada eu pelo vosso convite e por este desafio de estarmos aqui hoje à conversa. Obrigada. Vamos então a isso. Vamos a isso. Rita, em que momento sentiu na sua vida e no seu percurso profissional que ser mulher fez ou faz a diferença? Bem, eu para responder essa pergunta, obviamente que não... Às vezes há coisas que durante o nosso percurso não temos muito essa consciência, há determinado tipo de atitudes que temos porque têm a ver com a nossa maneira de ser, mas não deixa de ser curioso quando a dada altura e quando passamos para um papel já evoluímos dentro da organização e quer a nível pessoal, quer a nível profissional também sentimos que a nossa posição vai mudando e começamos a ter que liderar equipas, dar conselhos, nós também os recebemos e depois passar um bocadinho esse tal testemunho. E às vezes este tipo de coisas sentem-se em pequenos gestos, em pequenas atitudes ou pequenas coisas que às vezes as nossas equipas nos dizem e de facto perceber que coisas que para nós são muito simples e que para outros têm um impacto grande, tais como se calhar poder criar determinado tipo de oportunidades a pessoas da nossa equipa, seja homem ou mulher, de facto poder dar determinado tipo de conselhos e essas pessoas mais cedo ou mais tarde nos agradecerem. E eu acho que isto, eu não sei dizer se isto de facto é por eu ser mulher ou não, não creio que o seja. Claro que podemos ter uma sensibilidade um pouco diferente de outra pessoa, mas acima de tudo eu destacaria que mais do que o ser mulher tem a ver com o nosso estilo e a nossa maneira de ser a lidar com os outros. E sentir que determinado tipo, nós temos a capacidade, com decisões nossas ou com palavras nossas, poder ter impacto nos outros e pensar que no fundo também recebemos, mas também temos que estar ao serviço de, e eu acho que o papel de liderança, mais do que nos servirmos, é estarmos ao serviço dos outros e das comunidades onde estamos inseridos e seja também a nível da nossa profissão. E eu acho que esse é o grande ensinamento e também sempre um jogo de equilíbrios. Por isso, há momentos que de facto fazem diferença e sobretudo nós às vezes somos mais conciliadoras, mas eu diria que são estes pequenos momentos invisíveis e que eu hoje acho que olho para eles de forma conjunta, mas são vários momentos isolados, mas todos eles vão fazendo aqui um pequeno bolo. A Rita fala destes momentos invisíveis e isso faz-me fazer ligação a uma outra questão que tem a ver mesmo com o exercício da liderança e a Rita não nasceu já líder da Adega Maior, foi um percurso também que foi fazendo.
Este papel da liderança existe e a Rita reconhece-o mesmo na ausência de um cargo hierárquico. É importante realmente nós entendamos que somos líderes nas organizações e com as pessoas com as quais nos relacionamos. Sem dúvida, é assim, a liderança pode ser feita em qualquer área da nossa vida, não é? Uma pessoa que até sendo doméstica, muitas vezes pode liderar, porque ela é que coordena, ela é que, no fundo, uma matriarca, aquelas figuras, mas seja em que papel que nós possamos ter, não é? Nós podemos ter sempre o papel de criticar, seja numa organização, seja no nosso bairro, seja na nossa família, ou então não, podemos ter a atitude de tentar fazer algo para mudar aquilo que nós vemos que não está como nós queremos ou que poderia estar melhor. E eu acho que o líder tem um pouco disso, tem este inconformismo de alguma maneira tentar perceber que há aqui algo que não está bem, e ele, mais do que apontar o dedo, ele arregaça as mangas e tenta fazer algo para mudar. E ele não o faz sozinho, como é óbvio, muitas vezes. Ele dá o exemplo e, por outro lado, também tenta mobilizar os outros para o ajudarem em função daquilo que ele de facto acredita. Por isso este papel da inspiração é muito importante, mas também é muito importante o dar o exemplo, porque normalmente nós não seguimos pessoas que só dizem que fazem, mas depois de facto não fazem. Nós gostamos também de sentir-nos inspirados por pessoas que mostram que é possível fazer essa mudança, e às vezes essa mudança pode ser em coisas muito, muito simples. Por isso o papel da liderança há aquela discussão se nasce ou não se nasce líder. De facto há pessoas que já têm uma predisposição para, mas também há pessoas que, em virtude das circunstâncias, daquilo que lhe vai acontecendo ao longo da sua vida, seja na sua vida a nível pessoal ou profissional, e que isso as impele para se calhar terem que ter um papel mais de ativo, mais de liderança. Não queria evitar a palavra de ser redundante, mas de facto de tentar agarrar essa transformação e fazê-la acontecer. Por isso, e eu acho que a liderança vê-se mesmo nas coisas invisíveis, ou mais invisíveis, aos olhos da maior parte das pessoas. O verdadeiro líder é aquele que faz as coisas quando a maioria das pessoas não estão a olhar ou que não estão a ver aquilo que ela está a fazer, é aquilo que ele sabe que está a fazer aquilo porque é aquilo que está certo, ou que, pelo menos na sua ótica, que está certo. Mesmo que não é para agradar os outros, é porque ele sente que aquilo é o caminho que tem que ser feito. É verdade, então exercemos realmente liderança em todas as áreas da nossa vida, na esfera mais pessoal, na esfera mais profissional, e se regressarmos aqui à área mais organizacional, o cargo de liderança foi um cargo tradicionalmente masculino, agora temos cargos que estão cada vez mais a ser ocupados também por mulheres, e eu gostava de saber qual é a sua percepção sobre a questão da igualdade de género nas organizações. Nós precisamos ainda de tomar medidas para que ela seja mais efetiva ou não? Eu acredito que ainda, por muito que gostasse de dizer que já existe igualdade, a verdade é que quando olhamos para os números, e isto é a melhor forma de tentarmos dizer numa organização, então mostrem que de facto existe essa tal igualdade, seja no pagamento, na parte da remuneração, seja no acesso a determinado tipo de cargos. E aí vemos que ainda existe muita discrepância, sendo que a nível universitário muitas da população que sai formada são maioritariamente mulheres, então porque é que quando entramos aí nessa escada dentro das organizações há um desequilíbrio tão grande e de facto vemos que há alguns fatores que têm aqui alguma influência. Obviamente que temos que falar de questões relacionadas com a maternidade. Muitas mulheres, porque por uma razão ou outra, acabam por ter que se dedicar aos filhos, porque não têm tanto apoio familiar de uma forma ou de outra, e acabam por ficando cada vez mais longe desses lugares de decisão. Mas eu acho que um papel muito importante é o papel de quem está a liderar e quem tem o poder de dar oportunidade a essas mulheres. Porque muitas mulheres nem sequer lhes é colocada a possibilidade de escolher se elas querem ou não ser líderes num determinado papel só pelo facto de serem mães. E às vezes há um pressuposto de que
a vida delas irá mudar tanto que elas não terão capacidade para. Mas isso é importante também que elas tenham esse tal suporte em casa. Por isso, a vida familiar, e no caso de, sobretudo, a lei também é muito importante no que diz respeito à divisão de tempo de parentalidade, do apoio em casa. Para quê? Para que, de facto, se a mulher que quiser seguir a carreira, quiser evoluir, isso não ser, de facto, um obstáculo. Mas depois há um outro obstáculo. E há um obstáculo que tem que ver muito com as próprias mulheres acreditarem e quererem e lutarem por isso, porque às vezes também acabam por não ser tão aguerridas em relação, ou não acreditarem da mesma maneira como às vezes os homens o fazem. Tem a ver temos que olhar para isto de um ponto de vista cultural e são muitos anos de uma determinada forma, de uma determinada maneira, não é, dentro do ponto de vista até antropológico, que é o papel do homem e o papel da mulher, e de repente, de facto, a partir do momento em que a sociedade evolui, em que a contracepção introduz aqui um conjunto de mudanças, a partir sobretudo dos anos 60 e anos 70, e que as mulheres de facto têm tantas capacidades como os homens, então porque é que elas de facto não estão representadas da mesma forma? E depois essa mudança vai começando a acontecer, não é? E vamos vendo isto não só com as mulheres, mas com outros grupos sociais, e a questão também racial, a questão étnica tem-se vindo a colocar muito nos últimos, ou sempre, mas cada vez mais, também é um tema que devemos endereçar. Então vamos ver o porquê que isso está a acontecer e o que é que podemos fazer para mudar. E muitas vezes há muitos estigmas e questões culturais, por isso também faz parte, é importante que nas organizações se fale dos assuntos. Muitas vezes, como falamos muito dos assuntos, parece que já não há razão de ser. Por isso, temos é que trazer também os homens para dentro da conversa e fazê-los perceber, e olhando, fazendo-os olhar para os números e tendo números para perceber, olha, isto de facto é aquilo que nós achamos que é, e isto é aquilo que é realmente. E quando olhamos para os números não mentem, de facto. E depois pensar quais são as estratégias para passar a fazer essa transformação, ajudando a criar então essas oportunidades e essa transformação. E objetivos para, de alguma maneira, esbater. Foi isso que fizeram alguns países, como por exemplo a Islândia, não é? Em nível de representatividade, não só nos governos, e criando leis que obviamente aceleram essa transformação. Mas em todo o caso infelizmente ainda estamos longe daquilo que seria desejável. Mas precisamos definitivamente investir nessa aceleração dos resultados, porque caso contrário, dificilmente ou muito tarde atingiremos este equilíbrio. Quando pensa nas medidas que são implementadas, falava de legislação, falava também da educação das sociedades. Se tivesse que tomar uma medida agora que fosse determinante para que este caminho para a igualdade de género fosse mais rápido, o que é que para si era mais importante? Se tivesse de tomar uma medida, aquela que é obviamente mais falada é a questão das cotas, mas eu não sou 100% apologista das cotas, e vou explicar porquê. Porque apesar de acelerar e acreditar que do ponto de vista de mérito, elas de facto, se calhar existem sempre mulheres para completar essas cotas dentro do que é esse sistema. Eu acho que de alguma maneira pode haver sempre um sentimento subjacente de que não há o mérito total porque a pessoa entrou por via das cotas. Agora, eu diria que, por exemplo, medidas como, se calhar, determinado tipo de indicadores, que nós olhamos para indicadores financeiros das organizações, não é? Muitas vezes, porque não a nível de recursos humanos, de começarmos a olhar para determinado tipo de indicadores, nomeadamente quando estamos a falar de grandes empresas, questões salariais. Há para a mesma função discrepâncias a nível salarial? Porquê? Não deveria haver, por exemplo. E se nós começássemos a implementar um conjunto de indicadores que nos obrigassem a ter X, se calhar mais do que... porque também não diria que... Eu acho que o sistema de cotas é válido para um lado como é válido para o outro. Eu sou a favor do equilíbrio e, acima de tudo, da meritocracia. Mas acredito que dentro do que é meritocracia ainda estamos longe daquilo que é o equilíbrio.
e por isso mesmo, se calhar, alguns indicadores que obrigassem as empresas, pelo menos a terem um X números, pelo menos sobretudo aquelas grandes empresas, porque às vezes quando somos uma pequena empresa, não é, um grupo pequeno de colaboradores, nem sempre é possível, e às vezes até ao contrário, não é? Às vezes muitas pequenas empresas, que até 10 colaboradores e maioritariamente às vezes são compostas por mulheres, mas é sempre saudável, seja para um lado, seja para o outro, ter equipas mistas, diversas, a vários níveis, e quanto mais diversas, mais ricas elas, a meu ver, se tornam. Sem dúvida. Rita, nós já falámos aqui desta tríade de parentalidade, organizações e família, são aqui dimensões bastante importantes nesta questão que estamos aqui hoje a tentar explorar um pouco. Quando pensa no grupo ao qual está ligada, quais é que são as medidas que vocês consideram importantes que sejam implementadas para promover de uma forma mais útil e mais eficaz esta conciliação da vida pessoal com a vida profissional, que parece ser tão determinante também nestas questões da igualdade de género? Bem, o nosso grupo já há alguns anos, e estou aqui agora a falar do que é Campo Maior, porque temos produção industrial e não estou a falar só na empresa Adega Maior, mas uma das preocupações, nomeadamente dar apoio aos pais, e não só do ponto de vista destas questões que estamos a falar há pouco, porque a parentalidade é muito importante neste processo, mas o grupo criou o Centro Educativo Alice Nabeiro, não só porque era um ATL onde os pais podiam deixar os seus filhos e ficarem tranquilos, como eles também teriam a desenvolver outro tipo de competências, nomeadamente a questão do empreendedorismo, numa ótica obviamente diferente da empresarial, mas num empreendedorismo de competências de atitude, pronto. E o centro educativo foi já aí um passo, já tem neste momento mais de 10 anos, já foi inaugurado em 2007, por isso já tem 14 anos atualmente. Esse foi logo um passo que foi bastante importante. Mas depois outro tipo de políticas, eu acho que a flexibilização dos horários é extremamente importante. Obviamente que também questões que têm que ver com a promoção das mulheres internamente, e eu acho que esse processo internamente no grupo tem vindo a acontecer de uma forma natural. Não quer dizer que também não tínhamos a necessidade de melhorar muitas dessas áreas, mas, por exemplo, nós fizemos parte do que fomos a primeira empresa certificada com o Pacto para a Conciliação entre a vida familiar e profissional, e tem que ver com este conjunto de questões, não só este tipo de suporte que a empresa acaba por propor, ter esta flexibilidade, mas depois, mais do que tudo isto, porque nós podemos ter as regras e tudo, é criar esta cultura de suporte e, acima de tudo, esta flexibilização. A pandemia trouxe-nos duas coisas, não é? Sabemos que as mulheres acabaram por ser bastante afetadas durante este período, porque ainda que pudesse haver apoio por parte dos pais, grande parte do trabalho acabou por cair nas mulheres. Mas, efetivamente, há um outro aspecto que se calhar é um aspecto positivo no meio disto tudo, é que o teletrabalho também veio a permitir, se calhar, deixarmos cair aquele mito do teletrabalho, e se calhar hoje em dia, com o sistema híbrido, que provavelmente será aquele que vai prevalecer, vai permitir, se calhar, algum tipo de conciliação, ou trabalho remoto, o que queiramos chamar, mas diria que não só temos aqui alguns programas de bem-estar que estamos aqui a desenvolver e implementar de forma contínua, tentamos falar com as nossas pessoas, ouvir as nossas pessoas, há um conjunto de iniciativas que vão sendo implementadas, podemos sempre fazer melhor, mas acima de tudo eu diria que o grande questão tem muito que ver com esta flexibilização e estes suportes que as pessoas de alguma maneira precisam para de alguma maneira se sentirem tranquilas e poderem ir para o trabalho e deixando as suas crianças num local onde sabem que estão a ser bem tratadas ou terem suporte em casa, e isso é fundamental, não só para que as pessoas estejam tranquilas e que possam focar-se no trabalho e produzir de uma maneira saudável, criativa e que
de alguma maneira possa prosperar, não é? Eu acho que esse é o ponto. Quando as pessoas estão muito confortáveis, elas trabalham e produzem melhor, sem dúvida. Precisamos das medidas e da cultura, não é? Da cultura Exatamente. do respeito e da valorização de cada um dos nossos colaboradores. Pensando aqui um pouco na área do empreendedorismo, nós vivemos numa sociedade cada vez mais empreendedora, ouvimos falar do empreendedorismo, existem grupos que ensinam a ser empreendedor. Rita, qual é o papel do empreendedorismo para si numa sociedade do século XXI com tantos e tão novos desafios? O empreendedorismo, eu vou aqui brincar só um bocadinho, que a dada altura uma palavra que foi usada e abusada, e às vezes quando nós usamos e abusamos das palavras elas tornam-se aqui, e houve ali uma dada altura quase que se entrou um bocado no reino universal da Igreja Universal do Reino do Empreendedorismo, e então eu acho que a palavra em si encerra muita coisa, não é? E o ser empreendedor, como diz uma criança que provavelmente já terá terminado o seu percurso no centro educativo, ela dizia, ser empreendedor é ter ideias para mudar o mundo. E como falávamos há pouco, de facto o papel do empreendedorismo é fundamental. O empreendedor é aquele que de alguma maneira faz acontecer, não é? Que tem uma ideia, seja ela qual for, seja numa empresa, seja na sua vida pessoal, seja na sua comunidade, como falávamos também no início, e ele acha que essa ideia é válida e diz, ok, eu vou fazê-la acontecer, vou criar, tentar procurar o que é necessário, quais são os ingredientes que eu preciso e as ferramentas e as pessoas para tornar essa ideia. E isso tem muito a ver com a atitude, a atitude que nasce ou não nasce connosco, não é? Mas o ser empreendedor é fundamental, é acima de tudo, porque as empresas, claro, para criar uma empresa, muitas vezes precisamos de pessoas empreendedoras, porque são aquelas que criam, mas também precisamos dos intraempreendedores, não é? Que são aqueles que fazem acontecer dentro da empresa. Nem toda a gente tem que montar a sua própria empresa, eu acho que é importante, a dada altura, se toda a gente quiser montar uma empresa, não temos equipas, não é? E isso no extremo. Mas o papel do empreendedorismo é fundamental e sobretudo hoje em dia que falamos, sobretudo estamos num processo agora de transformação e de querer fazer as mudanças acontecerem, ter ideias que de alguma maneira tragam inovação, eu acho que também há esse ponto, não é? Porque fazer mais do mesmo também não é por aí, temos de trazer também algum ponto de inovação, mas acreditar e depois, obviamente, há muito associado ao empreendedorismo o erro, não é? Às vezes nem sempre as coisas correm como nós queremos, mas temos que, de alguma maneira, ser resilientes e continuar a tentar, bater outras portas, tentar outros caminhos, e isto de ser empreendedor às vezes há um lado às vezes que se fala-se do lado mais floreado, mas obviamente tem também o lado menos alegre, mas é exatamente depois quando se ultrapassam esses obstáculos que de facto realmente o gozo e acaba por ser maior. Nesta que é a prática do empreendedorismo, ou de procurar ser empreendedor, também existem alguns indicadores que mostram que o processo é mais complexo para as mulheres, que existem menos mulheres empreendedoras. Será que é, por exemplo, o medo de errar ou a dificuldade em lidar com o erro que faz com que seja assim? Que outras razões vê para que existam mais dificuldades para que o empreendedorismo feminino seja bem sucedido? Eu acho que porque até há de facto, nós historicamente temos algumas mulheres que de facto quando não havia, se calhar eram muito os tais exemplos, não é? Mas hoje em dia cada vez mais eles começam a surgir e a florescer e eu acho que acaba por haver uma inspiração. Agora, sim, as mulheres às vezes acabam por se autossabotar em certa medida. Não é uma coisa muito bonita de se dizer e que se calhar não muito consensual, mas às vezes também isso acaba por acontecer, elas não acreditarem em si próprias, mas de facto depois têm obstáculos, porque
isto de facto acontece começamos com os nossos projetos, muitas vezes os meios são mais dentro da área de negócios maioritariamente masculinos, e os exemplos maioritariamente masculinos, mas eu acho que, porque é que isto acontece? Quer dizer, eu não sei se acontece assim tanto quanto isso, ou seja, eu acho que estamos num processo de transformação em que se calhar não só as mulheres agora estão nas empresas, não só elas conseguem perceber que de facto conseguem liderar. E se calhar, lá está, voltamos aqui ao tema da maternidade, porque a dada altura as mulheres têm um papel muito cuidador e durante muito tempo era o papel inverso, não é? Os homens, sim, criavam, as mulheres ficavam a tomar conta dos filhos em casa. E mudar estas percepções não só sobre a sociedade, mas sobre nós próprias, também leva algum tempo. E por isso é preciso, de alguma maneira, que algumas vão abrindo caminho para nós percebermos e não só, como falávamos há pouco, ter essas redes de suporte, que eu acho que é fundamental. Porque se uma mulher quer ter uma carreira, mas ao mesmo tempo para ela é importante a questão da maternidade, e na grande maioria o é, que isso não seja um entrave, mas que se criem formas de suporte e depois delas acreditarem em si próprias. Estas redes que às vezes vão começando a surgir, seja redes, por exemplo, eu faço parte de uma que é a rede Mulher Líder, que é uma rede que faz parte do ICEP, já fiz parte de uma organização internacional que é o Women's President Organization, a WPO, são tudo redes de suporte, em que de alguma maneira nós podemos discutir algumas dificuldades, coisas que surgem, algumas comuns em vários tipos de empresa e que partilhamos, redes não só de suporte, isto novamente não é mental, mas é não só de ferramentas, do que é necessário, e isto pode revelar-se muito importante, às vezes, sobretudo para uma empresa que ainda é pequena e que está a crescer, há uma network muito interessante de contactos e de alargar essa rede de contactos. Eu acho que se calhar os homens naturalmente já têm essa rede mais sedimentada, cabe-nos também abrir o nosso caminho e explorar esses novos percursos. Portanto, olha para essas redes exclusivamente de mulheres ou focadas no público feminino como algo positivo e não como algo que possa gerar maior segregação ou maior dificuldade neste processo. Em certas medidas, porque às vezes torna-se difícil, porque há grupos, às vezes, por exemplo, eu também faço parte de um grupo de empresas familiares, não é? O nosso grupo, mas muitas vezes o acesso a determinado tipo de redes são, quando estamos a falar das mais diversas possíveis, ou são de grandes grupos empresariais, e estas pequenas empresas que no fundo estão, algumas delas lideradas por mulheres, não têm se calhar acesso não só a determinado tipo de pessoas ou a determinado tipo de ferramentas, e há dúvidas que surgem no nosso percurso. Se tivermos alguém que já passou pelo mesmo problema, que tem dúvidas e tem de repente ali uma rede ou vai visitar outro tipo de empresas porque é um bocadinho isto que se faz, abre-se as portas e partilha-se um bocadinho o que são as boas práticas, não é? Porque é que eu vou às vezes cometer certos erros quando se calhar eu posso evitar passar por certos erros ou posso aprender determinadas coisas vendo, não é? Porque também aprendemos muito dessa forma e essa rede, para além do mérito deste ser um lado de partilha, também aprendemos muito, seja nas mais pequeninas como nas grandes. Eu acho que as grandes também partilham conhecimento com as empresas mais pequenas, mas por outro lado também temos as grandes a aprenderem coisas com as empresas mais pequenas que são mais ágeis muitas vezes e que no fundo acabaram são recém-formadas em alguns casos e que podem trazer algum tipo de inovações. E eu acho que é nesta permeabilidade e nesta partilha de conhecimento que também se geram outras coisas e outro tipo de contactos. E isso é interessante, isso é muito interessante. Rita, precisamos de modelos, claramente, precisamos de mostrar à sociedade e às raparigas e mulheres que também é possível ser empreendedor no feminino, e a Rita muitas vezes tem sido indicada e identificada como uma modelo neste âmbito. Como é que se sente esse papel? Eu ainda hoje sinto-me sempre
não estou a dizer isto por falsa modéstia, mas sinto-me sempre um pouco surpreendida, porque eu não venho da área de gestão, não é? Ainda que depois tenha feito aí na Católica algumas formações na área de gestão, mas a minha formação vem das áreas criativas. Por isso, de alguma maneira, ser apontada quando nós entramos num universo que é um bocado diferente, se nós formos olhar para o que é o universo criativo, para o universo da gestão, mas hoje em dia os dois mundos até ao contrário, eu acho que fala-se muito do design thinking e todo esse tipo de conceitos que para mim, de alguma maneira, já são familiares, porque eram algumas das ferramentas que se usavam, e eu acho que os mundos vão se mesclando e eu acho que o que acabou por acontecer foi eu trazer essa tal bagagem de outras áreas e tentar imprimir, até porque tinha já trabalhado noutras áreas diferentes, antes de entrar para a área dos vinhos, dentro do grupo, e tentar trazer essa criatividade, essa leveza, se calhar foi um pouco isso que tentei, tentar ter uma forma muito descontraída na maneira como lido com as minhas equipas, na prática a forma como eu gostaria de ser tratada se eu entrasse por uma empresa, e como também já o vivi, também se calhar, e as indústrias criativas sempre foram conhecidas por serem às vezes até num ambiente muito descontraído. E se calhar de uma forma inconsciente foi isso que eu fui fazendo, não só ter uma cultura aberta com as minhas pessoas, de nos divertirmos a fazer o que fazemos, de tentarmos introduzir, de sermos exigentes connosco próprios e permanentemente insatisfeitos no bom sentido, ou seja, uma lógica de uma cultura de melhoria contínua, de isto pode ser melhor, não só do ponto de vista do que é os processos, do ponto de vista também conceptual, do ponto de vista até inevitavelmente do que é a forma como comunicamos as coisas, nos vários pequenos detalhes. A minha formação é em design de comunicação e eu nunca consigo dissociar-me disso. Acho que é muito importante aquilo que dizemos, mas também é muito importante, como dizia Marshall McLuhan, que foi o pai do conceito da aldeia global, não é? Ele tinha um livro que é o meio é a mensagem, e de facto os meios também, seja hoje em dia comunicamos redes sociais, comunicamos de uma determinada maneira, e eu acho que temos que estar permanentemente atualizados. Se fosse a televisão, de antes era uma outra forma, hoje em dia com estas ferramentas que estamos aqui a usar, também aqui estamos a comunicar, mas acima de tudo também chegar às pessoas. E eu acho que aí tenho que ir obviamente buscar uma referência que para mim obviamente foi uma referência incontornável, que é o meu avô, porque não só obviamente que temos referências do nosso percurso e outras referências que também foram importantes para mim, mas o ver a forma como ele lida com as pessoas, isso aliás foi um dos grandes aspectos que me levou a ir trabalhar com a minha família. Essa proximidade que ele tem com as suas pessoas, o saber, e não é mentira, isto dizem muitas vezes, mas ele gosta de conhecer as suas pessoas, e não só o gostar de conhecer as pessoas, ele preocupa-se realmente com elas, e isso acho que todos nós gostamos de que sejamos tidos em conta, que sejamos considerados, gostamos de fazer parte de, não é? E quando nos consideram e quando somos ouvidos e quando alguém tem disponibilidade para nós, eu acho que isso são coisas que são de alguma maneira universais, são aspectos universais, mas na prática são coisas muito, muito simples, mas que continuam hoje a ser válidas, e eu acredito que daqui a muitos anos também continuarão precisamente a ser válidas, independentemente do que a tecnologia possa evoluir. Exato, porque a relação humana será sempre ainda muito importante, mesmo em qualquer relação para lá da tecnologia e para lá de toda a evolução. Rita falou do seu avô como um mentor e claramente hoje em dia nós também precisamos de mentores e mentoras. Eu sei que a Rita já passou por esse papel também, já foi mentora. Qual é o valor e o papel dos mentores naquele que é o percurso individual das pessoas que são depois mentoradas? E também para os próprios mentores? Eu acho que é engraçado que o meu avô, apesar de ser mentor, eu acho que ele é um conselheiro, de alguma maneira, mas acho que nós também temos que saber procurar quem é que são pessoas que de alguma maneira gostaríamos, e procurar essas pessoas.
eu acho que todos nós, porque mais do que tudo, um mentor é aquela pessoa que não nos diz só faz isto ou vai por ali. Ele, no fundo, faz-nos refletir. Faz-nos refletir sobre um conjunto de questões e não nos vai dar a solução. Mas de alguma maneira orienta-nos. E eu acredito que em diferentes fases da nossa vida também podemos ter pessoas diferentes. E eu sempre que preciso de alguma, tenho se calhar algum grupo restrito de pessoas, além do meu avô, que tem sido de facto um papel muito importante no meu percurso, e penso muitas vezes o que é que ele faria, não é? Determinado, não quer dizer que eu não possa ter a minha maneira de ser e de fazer, e muitas vezes, se calhar, em determinadas alturas do percurso, ele até me disse vai para a direita e eu fui pela esquerda, e se calhar às vezes acertei, outras vezes acertou ele, mas eu acho que parte da mentoria é isso, é nós termos alguém que nos pode dar algum tipo de conselhos, que já passou por muitas experiências e que de alguma maneira nos pode orientar, e isso é de um valor muito grande, por isso acho que se nós pudermos de alguma maneira ter mentores ou poder selecionar alguns mentores ou alguém que nos possa dar aqui algum tipo de orientação, acho que o papel é precisamente esse. E para determinadas coisas, eu acho que é não perdermos a vergonha de pedir ajuda no bom sentido, não é? Às vezes eu acho que o grande problema é que nós colocamos num papel em que até fica mal dizermos que não sabemos ou que estamos com alguma dúvida. Às vezes até podemos chegar e dizer, olha, eu acho que é assim, mas eu gostava de te ouvir, ou eu gostava de ouvir uma opinião. Ou vice-versa, ou às vezes ouvimos a opinião, nem que seja só para corroborar aquilo que era aquilo que já tínhamos formulado. Agora, nunca nos podemos admitir de tomar certas decisões, porque ter um mentor não nos pode fazer, no fundo, colocarmos à margem daquilo que é a nossa responsabilidade. Mas é alguém que pode ter um papel extremamente importante no nosso desenvolvimento, a vários níveis. E podemos ter vários mentores, de facto. E podemos ter também conselheiros para determinado tipo de assuntos que pensemos que queiramos. Por exemplo, eu faço parte da PWN, que é a Portuguese Women Network, onde há programas efetivamente para mulheres executivas, onde elas obviamente têm que se candidatar, mas é-lhes atribuído depois um determinado mentor em função do tipo de perfil, do determinado tipo de pessoa, e é interessante porque aprendemos sempre qualquer coisa, evoluímos sempre qualquer coisa, fica sempre qualquer coisa, quer de um lado, quer do outro. É uma partilha constante que faz com que depois valha a pena para ambos os lados. Rita, estamos aqui a aproximar-nos do final da nossa entrevista. Que desafios antevê para a liderança nos próximos tempos? A vários níveis, a nível global. Podemos pensar mais localmente, ou a nível global, como quiser. Bem, eu acho que vamos ter alguns desafios. Eu falo do nível global porque acho que encaro isto como qualquer um de nós tem papel no mundo, não é? Independentemente de estarmos numa organização, numa família, o que seja, não é? E a pandemia acelerou muitas transformações. Sei que isto pode parecer um clichê o que eu estou a dizer, mas de facto o mundo acelerou também a outros níveis. E vemos de facto o mundo cada vez mais polarizado, e eu acho que este é um dos grandes temas que vamos ter, a questão de facto da comunicação, das redes sociais, as pessoas muitas vezes esconderem-se por trás do que é a comunicação digital e esquecerem-se daquilo que é a comunicação e a interação individual entre duas pessoas, e por isso este movimento de polarização acontece, obviamente, não só a nível político, mas em termos do que são os determinados tipos de grupos, e lá está, estamos aqui a falar de temas das mulheres, não pode ser mulheres contra os homens, porque eu acho que isso não faz absolutamente sentido, tem que ser um tema inclusivo, é perceber porque é que isto é importante, porque é importante para a sociedade, porque é que estamos a falar de questões raciais, porque é uma questão de inclusão. E à medida que
vamos criando silos, vai-se criando divisões e fraturas, e depois essas fraturas têm repercussões a outros níveis, mesmo nas questões que temos dos desafios a nível climático. Por isso eu acho que os líderes vão ter que fazer as coisas acontecer, de facto, vão ter estes desafios de haver uma transformação mais profunda, mais efetiva, mas acima de tudo também mais inclusiva, porque senão corremos o risco de, em vez de estarmos a andar para a frente, porque estamos a conquistar muita coisa, mas ao mesmo tempo também, olhando aqui para os movimentos que vemos a acontecer em alguns países a nível internacional, também sentimos que há uma radicalização maior, há um extremismo maior na maneira de pensar, não só de facto contra a emancipação da mulher, que é já um dado adquirido, mas vemos aí inclusive líderes políticos que defendem o contrário, e por isso são exemplos. E quando não temos os líderes certos a dar os exemplos certos, de facto, como passamos no caso dos Estados Unidos, um líder como o Barack Obama para o Trump, agora voltámos a ter algo mais moderado, mas são exemplos para o mundo. E por isso o papel da liderança é muito mais importante do que aquilo que se possa imaginar, e às vezes, mesmo que nós não saibamos, temos muitos olhos a olhar para nós. E por isso o nosso papel é, acima de tudo, o de trazer uma transformação positiva, o de trazer inspiração e mobilização para essa mudança e, de facto, para fazer aquilo que ainda não está feito, porque a cada geração cabe-nos um papel diferente e vamos ter aqui desafios, sobretudo com questões ambientais, com questões destas inseguranças todas, que não sabemos o que é que isto ainda vai dar. Eu sou otimista, obviamente, e temos que ter a coisa, mas temos que arregaçar realmente as mangas, porque não podemos achar que isto já está tudo bem. Acho que o papel é de facto de perceber o que é que ainda podemos melhorar, e o resto do mundo ainda tem muita coisa por fazer. Temos mesmo ainda muito pela frente, não podemos baixar os braços, é preciso arregaçar as mangas, não é? E fazer deste mundo um mundo maior, diria eu. Sim. Rita, vamos chegar aqui à segunda parte da nossa entrevista, um conjunto, aquilo a que nós chamamos Nice Q&A, um conjunto de respostas rápidas a perguntas simples e eficazes, e portanto iríamos começar então agora a segunda parte da nossa entrevista, Nice Q&A. Rita, qual é o livro da sua vida? É fácil. Eu tenho vários, eu gosto muito de ler, por isso eu gosto muito de biografias, mas há uma biografia que eu destaco, que é sobre a vida do Nelson Mandela, uma biografia que é o Um Longo Caminho para a Liberdade. Por isso recomendo, é muito inspirador, do Nelson Mandela. Obrigada. A frase da sua vida? Há várias. Eu tenho uma, e lá está, foi tudo no mesmo ano que eu fui à África do Sul já, e foi o ano, por acaso, da morte do Nelson Mandela, em que li esse livro e que encontrei esta frase que eu vou dizê-la em inglês, ou se queres ir depressa, ou vou dizer em português, se quiseres ir depressa vai sozinho, se quiseres ir longe vai acompanhado, é um provérbio africano. Também gosto muito de uma outra frase de uma poetisa americana, que as pessoas vão se esquecer daquilo que disseste, as pessoas vão se esquecer daquilo que fizeste, mas as pessoas nunca se vão esquecer da forma como as fizeste sentir, que é da Maya Angelou, e tem muito que ver com estas questões da nossa individualidade e do sentir, mais do que só dizer que somos e dizer do parecer e do ser, em vez de só do parecer. A mulher da sua vida? Essa é fácil, é a minha mãe, foi a mulher que me deu vida, por isso tem que ser a mulher da minha vida. A sua característica mais empreendedora? Eu pensei nesta questão, mas o que é que eu posso dizer disto? Minha característica mais empreendedora, eu não sei se não estou a perceber bem a questão, em que sentido? Quando pensa em si, qual é a característica que tem que é realmente essencial para um empreendedor, neste caso para uma empreendedora? Já estou a perceber, sim. Peço desculpa. Eu diria que se calhar é a criatividade. Eu gosto de estar constantemente a pensar como é que isto pode estar melhor. E isso, obviamente, que me causa uma insatisfação e que me leva sempre a pensar em ideias, em estar a criar coisas e melhoria. Por isso, talvez a criatividade. O projeto que mais a inspira? Quer dizer,
Tenho tantos, é difícil. Agora, mais recentemente, vou dizer um projeto ligado a mulheres. Obviamente que o projeto do grupo inspira-me sempre, todos os dias, e da Delta e do projeto do meu avô, da nossa família. Mas eu vou destacar aqui o projeto da Girl Move, porque é um projeto muito interessante, feito por portuguesas, para jovens moçambicanas, e no fundo é um projeto transformacional de liderança e no fundo daquilo que pode ser a transformação das gerações seguintes. O sonho para um futuro próximo. Eu essa não sei se vai rolar, mas eu tenho aqui o sonho de criar uma fundação em nome do meu avô. Espero conseguir. Será um projeto futuro e é um sonho também. Para acontecer, certamente estou muito segura disso e a Rita também estará. Uma forma de encorajar as mulheres. Uma forma de encorajar as mulheres é dizer-lhes para acreditarem mais em si próprias, não se preocuparem tanto com o que os outros vão pensar ou se vão errar, se estão bem, se estão bonitas, se não estão, se estão de saltos, se não estão, porque eu acho que de facto é serem elas próprias e eu acho que isso às vezes nós levamos um bocadinho mais de tempo para compreender, mas acima de tudo quando somos nós próprias e quando nos encontramos, ninguém nos para. E numa palavra, ser mulher empreendedora é? É fazer acontecer, é acreditar, é cair, é levantarmos, às vezes sem contas, as vezes que forem necessárias, mas ficarmos sempre de pé. Muito obrigada, Rita, foi um gosto imenso poder conversar consigo, conhecê-la um pouco melhor e ter a certeza que esta partilha que teve aqui connosco será certamente muito inspiradora para muitas mulheres e homens que trabalham em conjunto para que a igualdade de género seja uma realidade cada vez maior e cada vez mais rápido a acontecer neste mundo que tanto precisa ser transformado. Obrigada, Vera, obrigada a todos pelo vosso convite e espero que sim, que seja útil. Muito, até breve, diria eu, está bem? Estamos a contar com isso. Hoje tivemos o privilégio de receber no Nice Webcast Rita Nabeiro, diretora da Adega Maior e principalmente uma otimista que acredita que todos nós temos um papel neste mundo global e que precisamos de nos envolver tendo em conta o nosso papel, tendo em conta os nossos sonhos, tendo em conta o nosso perfil, procurando ajuda, procurando completar-nos e fazendo com que cada um dos nossos sonhos seja efetivamente uma realidade. É com este otimismo que voltamos a encontrar-nos certamente no próximo episódio do Nice Webcast.